Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nosso convidado é o deputado estadual Cristiano Silveira. Ele é o presidente do PT em Minas Gerais. Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super. Deputado, para a gente começar, nós trouxemos hoje aqui no Super N uma reportagem do Heitor Mazzocco que mostra que o poder público deixou de gastar 368 milhões de reais. E é uma série que a gente está começando a trazer aqui para o ouvinte da Super e que foi iniciada ontem pelo jornal O Tempo. 368 milhões de reais, muitas vezes porque os convênios que são assinados não são levados adiante pelo poder público nos municípios, também pelo poder público estadual. Eu pergunto para o senhor, antes da gente falar do PT propriamente dito, já que o senhor é presidente do partido, como deputado estadual, como é que, primeiro, o senhor avalia uma situação dessa, quer dizer, a falta de eficiência do poder público para uma verba que já existe para trabalhar essa verba? E segundo, no papel de parlamentar, é possível pensar em alguma ação, até parlamentar, legislativa mesmo, para tentar minimizar isso? Olha, Rodrigo, um dos problemas relacionado a esse problema na execução, ele está ligado diretamente à capacidade do ente federativo, seja o município ou o estado, em fazer a alimentação do sistema, né? Você tem, por exemplo, o programa Pro Infância, que são as creches do governo federal. Muitas vezes as obras ficam paradas porque as prefeituras não alimentam o sistema, informando mais uma meta de execução de mais uma meta dentro dos projetos. Então isso é um problema. O que nós aprovamos na Assembleia na legislatura passada foi um projeto que proibia você fazer qualquer tipo de inauguração de obra que não tivesse o convênio finalizado e com prestação de contas entregue. Porque acontece às vezes dos caras em proximidade de eleição, faz inauguração parcial, visita técnica em obra, enfim, acaba fazendo uso político daquilo. Então a gente, claro, né, no papel de fiscalização, acionando os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, o próprio Ministério Público, para que se exija as providências que esse ente federado termine a execução, mas por outro lado a capacidade técnica também dos gestores públicos em alimentar o sistema conforme está previsto nos convênios. E quando essa capacidade técnica falhou? Porque a gente vê isso de muitos anos, não é de agora, não é do ano passado, mas de algumas gerações já, né, deputado? Pois é, então eu falo que quando você assume o governo, ganhou a eleição, virou prefeito, você tem que escolher bem a sua equipe técnica. Existe o componente político, que o cara ganha em cima de acordos políticos, ele quer depois contemplar essas pessoas com seus espaços e acaba abdicando da questão da capacidade técnica da gestão. Um outro problema surge quando você tem troca de governo. Vem um governo, né, que está caminhando o projeto, quando você faz a troca, especialmente se não há uma transição, há uma ruptura ali na sequência dos projetos que estão em andamento. E nas obras isso é muito comum. Então, uma obra que tinha previsão de ser executada em 24 meses, ela acaba tendo 48 meses e ainda, se ocorrer a troca de governo, isso ainda tem uma interrupção ainda maior. Então, eu falo muito, hoje a gestão pública, ela não pode ser feita somente na intuição, né? Antigamente o cara tinha uma intuição do que tinha que ser feito, ela fazia. Você não tinha tanto o mecanismo de controle, fiscalização, regramento técnico. Quem está se colocando a ser candidato a prefeito aí para essas eleições e governar a partir do ano que vem, não pode descuidar dessa questão da capacidade técnica, alimentar sistema, olhar os convênios, ir a Brasília, conversar com os órgãos que estão na ponta da execução, né? Essa é a minha opinião. Eu já fui vice-prefeito, secretário municipal, então eu compreendo um pouco como é que isso funciona, né? Deputado, falando um pouquinho agora a respeito do PT, nós temos a perspectiva de que neste ano eleitoral, ano de 2020, o ex-presidente Lula, que tá livre, ele possa fazer caravanas aí. Minas Gerais seria um estado em que novamente ele retornaria para fazer uma caravana. A partir de quando começam essas caravanas do ex-presidente Lula com vistas às eleições deste ano, e quais seriam as localidades prioritárias por onde o presidente poderia seguir? Olha, o presidente, ele está inteiramente à disposição do partido para participar das eleições, caminhada, subir no palanque, gravar vídeo, estar presente nas campanhas. Eu acho que a agenda do Lula, como ela vai ser muito disputada, eu imagino que ela deva priorizar os grandes centros, aquelas cidades onde há o segundo turno, e aquelas cidades onde você tem transmissão de rádio e de TV. Então, acho que a agenda dele vai ser um pouco norteada
por esse critério. Mas a gente tem um compromisso do presidente Lula em fazer gravações, tirar fotografia com os nossos candidatos. A imagem do Lula pesa muito, né? Uma imagem muito forte, né? É hoje a principal liderança de esquerda no Brasil. E nós queremos vincular muito essa questão da figura do presidente Lula às campanhas do PT. Aqui em Minas já tem um comando. Qual que é o comando? Lançar candidatos no maior número de municípios onde for possível. Time que não joga não tem torcida. Eu já estou falando para nossa turma. Vamos buscar os melhores nomes, o perfil, discutir um programa para a cidade, fazer as alianças no campo da esquerda e a gente ter aí, cara, um bom número de candidatos a prefeitos, vice e de vereadores. A minha projeção é de um bom crescimento do PT em número de prefeituras e câmaras onde nós estamos presentes em Minas. Aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, a prioridade é o PT, principalmente em Contagem, já que a Marília lidera as pesquisas, e em Belo Horizonte a gente tem o prefeito Alexandre Calil liderando aí uma possível reeleição. Contagem é uma cidade prioritária, né? Porque nós já governamos, Marília está bem posicionada na disputa e pode ser uma das maiores cidades que nós voltaremos a governar em Minas. Então a gente tem Contagem sim como cidade prioritária, mas nós teremos também outras cidades. Nós queremos discutir Betim, discutir Montes Claros, queremos discutir, a candidatura nossa em Valadares. Quinta-feira eu estou indo para o lançamento do deputado Leonardo Monteiro como pré-candidato a prefeito e governador Valadares. E Belo Horizonte nós teremos candidatura competitiva. Alguns nomes já se colocam, né? Deputado André Quintão, deputado Rogério Correia, o nome da professora Beatriz tem sido lembrado, Danil Malino, que foi nossa ministra da Igualdade Racial, próprio Reginaldo Lopes, que já foi candidato nas últimas eleições. Então o PT vai ter nome. E mais do que isso, o PT vai ter um diagnóstico da situação de BH e vai apresentar um novo projeto. Todo mundo lembra o que foi a gestão do PT em Belo Horizonte, com Célio, com Patrus, com Pimentel. Se você olhar o seguinte, inclusive os projetos estruturantes de programas na área social, ou então até mesmo aqueles de obras, de intervenções estruturais, foram nos governos do PT. Com muito respeito ao prefeito Alexandre Calil, mas eu não sei qual que é a grande obra do governo Calil em Belo Horizonte. Deputado, conversando com alguns atores políticos aí da campanha em Contagem, a gente já percebeu deles uma predisposição de tentar nacionalizar a campanha. E eu pergunto de Contagem porque até então é a candidatura que o PT tem mais expressiva, ou a pré-candidatura que o PT tem mais expressiva e com maiores chances reais de vitória, que, como lembrou a Thalita, é a candidatura da deputada estadual Marília Campos. E eu pergunto para o senhor, o PT está preparado para essa nacionalização da disputa, para levar a disputa, por exemplo, de Contagem para uma questão que envolve Lula versus Bolsonaro? E qual a estratégia do partido diante disso? Olha, essa questão do contexto nacional, ela pode surgir, mas eu tenho dúvidas se o eleitor vai tratar isso como prioridade na hora de definir o seu voto. Eu acho que o eleitor, em Contagem, em qualquer outro lugar, quer saber o seguinte: quem tem condição de resolver os problemas do meu município, da parte estrutural, do problema da saúde, da educação, da segurança, para gerar emprego, retomar a economia. As pessoas querem saber isso, quem dá conta de resolver os problemas da minha cidade. O debate nacional, nós estamos muito preparados. Eu acho que, em decorrência do que nós vimos, da Vaza Jato, as notícias do The Intercept, as pesquisas apontam uma recuperação do Partido dos Trabalhadores como partido de preferência, a própria liderança do ex-presidente Lula, nós estamos muito preparados para qualquer debate em âmbito nacional. Até mesmo porque aqueles que nos derrotaram, né, e assumiram o governo, prometeu um monte de coisa que não está acontecendo. Lembra do vamos tirar o PT pro gás de cozinha baixar? Tava caro com 40 e hoje é 80, tá barato? Vamos tirar o PT pra gasolina melhorar o preço? Tá barata a gasolina hoje, quase R$5. Na época batia a panela com a Dilma 2,60. O número de desempregados, não aumentou a empregabilidade, não aumentou a empregabilidade do emprego digno. O que aumentou foi a informalidade, né? Os trabalhadores precarizados, cara que trabalha hoje no aplicativo 12, 16 horas, sem cobertura e seguridade nenhuma, e eles tentam sofisticar, falando, agora são os empreendedores. Não são, cara, a vida desses caras tá muito difícil. Então a gente precisa também fazer esse debate da relação do novo mundo de trabalho. Então o PT tá muito preparado. Eu acho que, de novo, as pessoas lembram o que era o Mais Médico, farmácia popular, a rede SAMU, restaurante popular, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, a meninada toda estudando, as creches do Pró-Infância, e eu poderia ficar aqui o programa inteiro falando dos grandes feitos do PT. E aí eu quero comparar, vamos comparar então o que é a agenda econômica neoliberal do governo Bolsonaro com Guedes, essa turma toda tem apresentado e que fracassou em vários países, mais recentemente Chile e Argentina, esse receituário comparado com o que nós estamos propondo no Brasil. Então nós estamos muito prontos
né, para essa discussão, mas não vamos abdicar de discutir os municípios e a cidade. Esse projeto de ter maior número de candidatos possíveis também já mira as próximas eleições para governador, por exemplo, já que hoje, né, a gente tem o governador Romeu Zema, que está numa gestão que está sendo criticada nessas últimas semanas, principalmente por causa do reajuste no salário dos servidores da segurança pública. Não só isso, viu, Thalita? Não só isso. Ontem, vários pais foram para a fila para tentar garantir matrícula dos meninos. Olha, isso não existia mais. As pessoas que ficam em fila para garantir uma vaga no frio, na chuva, com fome, em pleno domingo. Isso é um desrespeito com o cidadão mineiro, com os pais dos alunos, com os próprios estudantes. Criar aí um sistema de matrícula, de vaga, virou uma bagunça. E com isso você atrasa designações, você não sabe quantos professores você vai precisar em cada lugar para você poder contratar, designar. Há impacto no calendário escolar. Então, assim, uma bagunça. Tem greve também programada para partir Programado, pô, é claro, o governador Zema na campanha falando, nós vamos cumprir a lei do piso, né? Manda para a Assembleia um projeto de reajuste para segurança, merecido, acho que todo servidor tem direito de receber um salário digno, mas por que só para segurança? Que vai dar em mais de 30% nos próximos 3 anos. E os demais servidores? E aí o professor, qual que é a situação do professor? Os outros servidores não é muito diferente, mas o professor, 25% da categoria não recebeu ainda 13º, recebe parcelado, não cumpre o piso e vê um projeto de recomposição para uma determinada categoria e a turma da educação. Então tá correto, tem que ter greve para o governo apresentar uma proposta. Qual que é a proposta? Não só, eu conversei a semana passada com os 20 sindicatos que representam o servidor público estadual. A turma tá instituindo um fórum e eles querem saber, então tá bom, parabéns, tá indo aqui para segurança, mas o resto do funcionalismo, do serviço público do estado, ele tem que apresentar alguma coisa, né? Então nós vamos fazer essa discussão. Então o governo Zema é um governo assim, muito parecido com o governo Bolsonaro. Ele mesmo já falou, meu governo tem 95% de identidade com o governo Bolsonaro, o problema da Constituição que garante muito direito e pouco dever. O cara perguntado lá naquela entrevista na Globo News, né? Os problemas da questão do INSS, FGTS, Bolsa Família, das filhas. Ai, que bom, eu fico feliz que os problemas do Brasil são esses. Não tem sensibilidade. Então, o problema é o seguinte, dessa turma aí que é muito rica, que quando vem pra política, o máximo que eles conhecem de pobre é na televisão, quando vê documentário ou matéria no jornal. Tirando isso, a realidade deles é outra realidade, vive em outro mundo. Então, a gente precisa chamar o governador pra realidade, né? Falar, opa, a vida é diferente. Então a gente vai discutir isso, funcionalismo, reajuste, recomposição. Para a segurança, nós não temos discordância, sabemos que é importante, mas queremos discutir a saúde, a educação, a turma do meio ambiente, enfim, os demais servidores. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas também objetivas. Combinado? Combinado. Para começar, deputado, eleições municipais de 2020 e a participação do PT. Vitorioso. Pimentel. Grande líder. Governo Bolsonaro. Um fiasco. Governo Zema. O outro fiasco. Reajuste dos servidores da segurança pública. É justo, mas tem que ser expandido aos demais servidores. Situação das barragens em Minas Gerais. Ainda crítica, apesar da gente ter aprovado uma lei que faz o descomissionamento e proíbe as barragens daquelas a montante. Cristiano Silveira pode ser candidato em 2020? Não. 2020 vou organizar a vitória dos companheiros. Solução para evitar estragos causados pela chuva. Planejamento. Deputado estadual Cristiano Silveira, presidente estadual do PT em Minas Gerais, foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Muito obrigado pela entrevista, sempre um prazer tê-lo com a gente aqui, deputado. Obrigado você, Rodrigo, obrigado, Thalita, obrigado a todos. Obrigada,